Vou me casar com a garçonete que me atende hoje, disse o bilionário. Mas então uma garçonete solteira entrou com seu filho. E se o bilionário, que brincava sobre se casar com uma garçonete, não tivesse ideia de que o filho que ela estava criando era seu filho? E se esse encontro casual pudesse mudar tudo o que ele achava que sabia sobre a vida, o amor e a família? James Harrington era um homem dono do seu tempo, ou assim pensava aos 42 anos. Ele era o arquiteto da Harrington Innovations, um império tecnológico que havia remodelado a interconexão do mundo. Seu rosto estampava capas de revistas. Seu nome era sinônimo de riqueza e poder. Mas nos momentos de silêncio, quando as salas de reunião se esvaziavam e as taças de champanhe eram esvaziadas, James sentia o vazio de uma vida construída sob controle. Sua infância fora uma gaiola dourada. Pais, tutores e amigos distantes que o viam como um trampolim. O amor, quando chegava, era passageiro. Um desfile de mulheres mais atraídas por seu status do que por sua alma. Todos os dias, às 12h30, James escapava da torre de vidro do seu escritório e ia ao L, um restaurante aninhado entre arranha-céus. Era uma anomalia no seu mundo de estrelas Michelin e chefes particulares, um lugar onde o café era forte, as mesas gastas e os sorrisos genuínos. Ele estava sentado na mesma mesa de canto há anos, sempre pedindo o mesmo sanduíche de peru e sempre olhando para Ellen. Ellen Carter tinha 34 anos, tinha cabelos castanho avermelhados presos num coque bagunçado e havia uma resiliência silenciosa em seus olhos. Ela administrava o lugar com uma graça que fazia o caos da hora do almoço parecer natural. James a admirava de longe, o jeito como ela ria com os clientes habituais, o jeito como ela colocava batatas fritas extras nos pratos das crianças, o jeito como ela nunca parecia ceder sob o peso de suas responsabilidades. Ele sabia que ela era mãe solteira, embora nunca tivesse perguntado se o filho havia perguntado a ele. Ele sabia que ela trabalhava em turnos dobrados para manter o restaurante funcionando, mas mais do que isso, Ellen era um mistério, uma força fundamental em sua vida, de outra forma desapegada. Suas interações eram educadamente profissionais. O Sr. Hampton de sempre, ela perguntou. Seu sorriso era caloroso, mas reservado. Ele assentiu, deu uma gorjeta generosa e saiu sem se demorar. Era um ritual, reconfortante em sua previsibilidade, até que um dia não era mais. Então, era uma quinta-feira normal, exceto pela reunião maratona que se estendeu até a hora do almoço. James estava sentado em seu escritório cercado por executivos, apresentando estratégias para a próxima grande aquisição. Sua assistente, Clara Ara, entregou-lhe uma pilha de relatórios. Sua expressão era tão nítida quanto seu blazer. Você parece precisar de uma pausa, James, disse ela, meio brincando. Ele se recostou na cadeira e esfregou as têmporas. Se eu sobreviver a esta reunião, vou me casar com a garçonete que me servir hoje. Ele brincou, um raro lampejo de humor que, para Giglis, fez a sala explodir. Clara Ara ergueu uma sobrancelha, mas disse, nada. As palavras eram para ser uma piada, uma fuga fugaz à pressão, mas pairavam mais pesadas no ar do que pretendido. No dia seguinte, James chegou à mesa de Ellen. Sua cabeça ainda estava atordoada pela reunião. O restaurante estava mais silencioso do que o normal. O grupo do almoço estava diminuindo. Ele deslizou para sua cabine, afrouxou a gravata e esperou. Quando o sinal tocou, ele olhou para cima e lá estava Ellen com um bule de café. Ela se aproximou da mesa dele, o avental ligeiramente torto, um leve toque de flores na bochecha. Dia difícil, ela perguntou, servindo-lhe café sem que ela pedisse. Sua voz era suave, mas havia um brilho em seus olhos, como se ela pudesse ver através de sua fachada polida. Ele riu, surpreso com sua franqueza. Você poderia dizer que ainda é o mesmo de sempre. Ela deu de ombros, mas ainda estamos no caminho certo. Pela primeira vez, James não apenas assentiu e deu um passo para trás. Ele perguntou sobre o dia dela, o jantar dela, a vida dela. A conversa fluiu facilmente sobre o ambiente agitado máquina de café expresso. Um cliente regular que sempre deixava poemas em guardanapos. Como a cidade parecia diferente ao amanhecer. O riso de Ellen era descuidado. Suas histórias eram vívidas. James sentiu algo mudar dentro dele. Uma rachadura nas paredes que ele havia construído ao seu redor. Quando ela se virou para sair, ele deixou escapar. Ellen.
O que você diria se eu lhe oferecesse uma vida diferente? Sem mais turnos dobrados, sem mais preocupações com contas. E se eu lhe pedisse em casamento? As palavras ficaram suspensas entre eles, rude e crua. Ellen congelou. Seus olhos procuraram em seu rosto qualquer indício de piada. Quando ela não viu nenhuma, ela riu nervosamente. Senhor Harrington, você nem me conhece, James. Ele a corrigiu, inclinando-se para a frente. Eu quero. Eu tenho observado você há anos. Ellen, você é real. Você é tudo o que este mundo não é. Ela balançou a cabeça com uma mistura de diversão e descrença. Você fala sério, não é? Mortalmente sério? Diga sim, e eu darei a você e ao seu filho tudo que você sempre sonhou. O sorriso de Ellen desapareceu com a menção do filho. Ela olhou para o relógio e depois para James. Eu tenho que voltar para o trabalho, disse ela baixinho. Mas vou pensar no assunto. Enquanto ela se afastava, James sentiu uma onda de diversão e medo. Ele tinha falado sério, mas a realidade da sua oferta o atingiu. Será que ele realmente conseguiria virar a vida de cabeça para baixo por uma mulher que mal conhecia? E por que a menção do filho a fez hesitar naquela tarde? James voltou ao bar e não conseguiu ficar longe. Disse a si mesmo que era apenas para enfatizar sua oferta e garantir a Ellen que não era impulsivo ou instável, mas, no fundo, queria vê-la novamente para manter viva a faísca que sentira antes. O sinal tocou quando ele entrou e o bar estava quase vazio. Ellen estava atrás do balcão, limpando os cardápios. Antes que ele pudesse falar, a porta se abriu novamente e um garotinho saiu da mochila e pulou em seus ombros. Mãe, chamou ele, com a voz radiante. O rosto de Ellen se iluminou quando ela se ajoelhou para abraçá-lo. E aí, amigo, como foi a escola? O garoto tagarelava sobre seu dia, suas palavras se atropelando. James observava ele e o puxou de sua mesa, com um sorriso nos lábios. Então o garoto se virou e seus olhos se encontraram. James congelou. Os olhos do garoto eram de um azul penetrante, o mesmo tom dos seus. Seu cabelo escuro caía em uma onda familiar, um espelho de James mais jovem. Era como encarar uma lembrança. Ellen percebeu a troca e se levantou, sua expressão se transformando em algo ilegível. James, este é meu filho Noah, disse ela, com a voz cautelosa. Noah, diga olá ao Sr. Hayton. Noah inclinou a cabeça e estudou James com uma intensidade que lhe causou arrepios na espinha. Oi, disse ele, com a voz gentil. Demais para ser coincidência. Ele tentou afastá-la, mas uma lembrança emergiu abrupta e inesperadamente. 7 anos antes, durante uma rara pausa em sua agenda implacável, ele fizera uma viagem a uma pequena cidade costeira, uma noite em um bar, uma mulher com cabelo ourur, uma conexão fugaz que ele havia enterrado no caos de sua vida. Ele nem sabia o sobrenome dela. Ellen, disse ele em voz baixa, podemos conversar a sós. Ela hesitou, depois assentiu. Noah, vá lá atrás e faça sua lição de casa. Ok. Quando Noah estava fora do alcance da voz, James se inclinou para a frente, com o coração disparado. Ellen, preciso te perguntar uma coisa, e você tem que ser honesta. Noah é meu. A pergunta pairava pesada e inabalável no ar. O rosto de Ellen estava inexpressivo, suas mãos agarrando o balcão. Por um momento ela não disse nada. Seu olhar vagando em direção à porta como se estivesse prestes a fugir. Então ela expirou. Seus ombros caíram. Sim, ela sussurrou. Ele é seu. A revelação atingiu James como um maremoto. Ele desabou de volta no cubículo, sua cabeça um turbilhão de choque, culpa e descrença. Por que você não me contou? Perguntou ele, com a voz embargada. Ellen cruzou os braços, seu olhar firme, mas dolorido. Eu tentei, James. Eu nem tentei, eu sabia quem você era no começo, apenas um cara de passagem. Quando percebi que estava grávida, você já tinha ido embora. Meses depois, vi seu rosto no noticiário, quando você falava da sua empresa. Liguei para o seu escritório e deixei recados, mas nunca chegaram. Eu não ia correr atrás de um homem que não me queria nem ao nosso filho. James passou a mão pelo rosto. O peso das palavras dela o atingiu. Todos esses anos, ele tinha sido pai sem saber. Noah tinha crescido sem ele, correndo atrás de negócios, evitando a solidão. Eu não sabia, disse ele, com a voz lamentosa. Se eu soubesse, teria feito isso. O quê?
Ellen o interrompeu bruscamente com a voz. Largar tudo, mudar para uma cidade pequena para criar um filho. Você vive em um mundo diferente, James. Eu não queria que o Noah fosse um fardo ou virasse manchete. As palavras dela ardiam, mas eram verdadeiras. Ele havia construído uma vida onde relacionamentos eram transações e sentimentos eram fraquezas, mas agora, confrontado com Ellen e Noah, sentia as rachaduras naquela vida se alargando. Quero fazer parte da vida dele, disse ele, surpreendendo-se com a certeza em sua voz. E da sua, se você me deixar. Ellen balançou a cabeça. Um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Você não pode simplesmente entrar e brincar de família. James, Noah é tudo para mim. Ele está feliz, está seguro. O que acontece a seguir não é sobre o que você quer, é sobre o que é melhor para ele. James assentiu, com o peito apertado. Eu entendo, mas não vou embora. Perdi 6 anos. Não vou perder mais um dia. As semanas seguintes foram uma confusão de passos desajeitados em direção à conexão. James passou mais tempo no restaurante, não como cliente, mas como um homem tentando conquistar um lugar em 2 vidas. Ele trouxe livros de colorir para o Noah e sentou-se enquanto fazia o dever de casa. Ele ouvia o menino falar sobre dinossauros e futebol. Noah ficou cauteloso no início, mas a curiosidade o venceu. Você quer ser meu pai? Perguntou ele um dia. Seus olhos azuis procuraram os de James, e o coração deste se apertou. Eu gostaria de ser, disse-lhe baixinho, se você e sua mãe concordarem. Ellen era mais difícil de alcançar. Observando os esforços de James com uma mistura de esperança e cansaço, sua vigilância ainda alta. Certa noite, depois que o pub fechou, eles se sentaram no bar, a única luz vindo do poste de luz lá fora. Por que você está fazendo isso? Perguntou ela, com a voz quase um sussurro. Você poderia continuar com sua vida. Ninguém te culparia. James olhou para ela, seu olhar calmo. Porque eu passei a minha vida fugindo de coisas que são importantes para mim. Você e Noah, vocês são a minha chance de parar de fugir. Não sei se posso ser o homem que você precisa, Ellen. Mas quero tentar, não com dinheiro ou promessas, mas com tempo, pela primeira vez comigo. As paredes de Ellen pareceram ruir. Ela estendeu a mão para ele. Seu toque hesitante, mas honesto, não será fácil, ela disse. Noah sempre vem em primeiro lugar. Eu sei disso, disse James, apertando a mão dela. E eu topo. A virada aconteceu no aniversário de 7 anos de Noah. Ellen havia planejado uma pequena festa no restaurante, balões, bolo, alguns amigos de Noah. James perguntou se poderia ajudar, e Ellen concordou, sua confiança nele crescendo. Ele chegou cedo com um presente que o estava atormentando, um kit de telescópio, algo que Noah havia mencionado durante uma de suas conversas que ele queria. Durante a festa, James observou Noah rir e correr por aí, seu coração transbordando de um amor que ele não sabia que era capaz de sentir. Quando chegou a hora dos presentes, Noah se lançou sobre o presente de James, com os olhos brilhando. Um telescópio, gritou, abraçando James. Obrigado, pai. A palavra atingiu James como um raio. Ele olhou para Ellen, que observava do bar. Seus olhos brilharam. Ela assentiu. Um pequeno sorriso quebrou sua expressão reservada. Naquele momento, James soube que havia encontrado algo que valia mais do que seu império ou sua família. Mas o momento foi fugaz, à medida que a festa se aproximava do fim. Clara Ara chegou com um alerta de notícia urgente em seu celular. Um tabloide soubera da história de James. O segredo do filho bilionário revelado. A manchete gritava, completa com fotos granuladas de James e Noah no restaurante. O artigo especulava sobre os motivos de Ellen, retratando-a como uma interesseira que havia escondido Noah para chantagear James. Mais tarde, o sangue de James gelou. Ele olhou para Ellen, que lia o artigo por cima do ombro de Clara Ara. Seu rosto empalideceu. Ellen, ele começou, mas ela balançou a cabeça. Sua voz tremeu. É assim que...